do Brasil verdadeiro, que não é o Brasil Império e muito menos o Brasil República. Uma coisa que passou um tanto quanto despercebido aí pelo pessoal, né, em relação ao incêndio no museu, que aconteceu no Museu Nacional no dia 2 de setembro de 2018, é que justamente no dia 2 de setembro de 1822, 5 dias antes do Grito da Independência, foi o dia em que Maria Leopoldina, então princesa regente, assinou, juntamente com o Comando de Estado, o Decreto da Independência do Brasil. Que foi exatamente quando aconteceu a usurpação do Reino de Portugal. Que coincidência, né, cara? Acho que o museu resolveu pegar fogo exatamente no dia histórico da usurpação do Reino de Portugal. O Brasil era parte do maior império da Terra, que era o Império Português, o Reino Português, o Reino de Portugal. Lembrando como tudo isso começou, né, na verdade, lá em 1139, na Batalha de Eurique, Dom Afonso Henrique, então infante Afonso Henriques, vai para a Batalha de Eurique com seus templários da Ordem do Templo, Ordem de Cristo. Os verdadeiros templários, não aqueles que se dizem os herdeiros, né, hoje, a maçonaria, né, que se diz que é herdeiro dos templários. Não, os verdadeiros cristãos, legítimos. Esses templários marcham com o infante Afonso Henriques para lutar contra os mouros muçulmanos que tinham tomado a Península Ibérica. Eles marcham e derrotam os muçulmanos naquela que ficou conhecida como a Batalha de Eurique e também o Milagre de Eurique. Por que milagre? Porque eles derrotaram 5 reis, um exército muito maior que o deles. E antes da batalha, Afonso Henriques teria tido uma visão de Jesus Cristo e recebido uma visita misteriosa de um ancião que falou para ele muitas coisas, entre elas que aquele seria um reino de Cristo e que com Cristo na frente eles iriam prevalecer e vencer as batalhas, iriam formar um reino cristão. E foi isso que aconteceu. E tem documentos disso. Essa é a história do Brasil, tá, pessoal? Quer dizer, Brasil não existe, na verdade. O Brasil é uma criação, uma ficção. Um roubo. Nós éramos partes do maior reino da Terra, que era o Reino de Portugal, que englobava Moçambique, Goa, Portugal, Brasil. Foi roubado, tá? Foi tomado pela maçonaria. No mesmo dia de 1822, mesmo dia do mês, dia 2 de setembro, que viria a pegar fogo agora em 2018, o Museu Nacional, destruindo boa parte dessas provas, porque aquele museu foi criado 4 anos antes disso. Tinha muitas provas da usurpação. Muitas provas. Ninguém falou nada dessa coincidência de datas, né? Quer dizer, já estão comentando no Facebook. Mas o fato é que essa história cabeluda do museu, do incêndio no museu, esse incêndio acontece justamente quando o professor Loriel Rocha ressuscita a tese do historiador Tito Lívio Ferreira e seu irmão Manuel Ferreira de que o Brasil nunca foi colônia, mas sim uma província desse grande reino de Portugal. E que José Bonifácio, aquele que agora, essa nova direita olaviana, essa coisa tosca aí, está dizendo que é o pai fundador do Brasil. Não, ele é o pai afundador do Brasil. José Bonifácio é o pai afundador da nação brasileira. Ao reescrever a história brasileira, ali num complô, no período ali da independência, e prepara o caminho para a usurpação do reino. E o Loriel Rocha fala exatamente isso, que ele foi um falsificador, pois Tito Lívio Ferreira analisou 150 mil documentos históricos e provou que a tese de Bonifácio era uma mentira. E quando isso começa a vir à tona e levantar para as pessoas agora, o museu pega fogo destruindo boa parte das provas. Muito curioso, né? E eles acham que nós vamos ver isso e vão ficar quietinhos. Porque quando o brasileiro descobrir que é por isso que ele está lutando, meu irmão, vocês aí, usurpadores, que estão aí desfrutando dessa falsa república, que nada mais é do que um golpe, vocês vão tremer na base, porque quando o brasileiro acordar, meu irmão, eles vão tomar de volta. E vai ser tomado de volta. Foi profetizado, inclusive, que depois da traição, futuramente, esse reino seria restaurado. Pois é, acontece que o futuro já chegou.